Olá, meu nome é Guilherme Ribeiro, sou servidor da Assembleia Legislativa de Minas, lotado na Escola do Legislativo. Estamos aqui hoje para falar sobre o tema da mobilidade urbana. Sejam as manifestações de junho de 2013, sejam os engarrafamentos nas grandes cidades e mesmo nas cidades de médio porte, colocam o tema da mobilidade urbana na ordem do dia. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou a Lei de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios a aprovar o plano de mobilidade urbana até o próximo ano, até 2015. Né? Então, para falar sobre o tema, convidamos o professor Geraldo Spagno, um dos especialistas sobre a matéria, autor de uma das poucas publicações que existe sobre o tema. Professor, obrigado por aceitar o convite para estar aqui conosco no programa Diálogo Aberto da AMM. Né? Este material também será utilizado em curso de educação à distância da Escola do Legislativo. Professor, muito obrigado. Prazer é meu, a honra é minha. Professor, como que é a relação entre a mobilidade urbana e os direitos fundamentais e sociais? A mobilidade urbana, a gente pode compreendê-la como um direito fundamental? Como que é essa relação? Bom, muito antes da publicação da lei, em 2008 eu publiquei um artigo dizendo exatamente isso, que não existe serviço público que seja mais fundamental do que o transporte coletivo, que está inserido na questão da mobilidade urbana. Então, para acessar outros serviços públicos, você depende da eficiência dessa prestação de serviço público de transporte. As chamadas Global Cities, aquelas que atraem investimentos no mundo inteiro, como Tóquio, Londres, elas têm duas características. Uma boa circulação de informação, uma rápida circulação de informação e um bom transporte coletivo. É isso que as coloca na ponta das chamadas Global Cities. Então, não há dúvida que existe em qualquer sociedade uma ligação muito clara entre mobilidade e direitos fundamentais e sociais. Existe agora a PEC 90, que já foi aprovada na Câmara, aguarda um retorno da mesa da Câmara, não sei quando isso estiver indo ao ar, se já terá sido aprovada. Mas ela vai introduzir o transporte entre os direitos sociais no artigo 6º da Constituição. Mas, a meu ver, se o artigo 5º, que trata não dos sociais, mas dos fundamentais de uma forma geral, ele diz que o analfabeto, ele diz que é direito fundamental a livre manifestação do pensamento. Então, você imagina, o analfabeto é alguém que não usufrui integralmente desse direito fundamental. Da mesma forma, a Constituição diz da intimidade, direito à intimidade. O sem-teto não usufrui disso. Eu entendo que o sem mobilidade também não usufrui do direito à locomoção, que é direito fundamental. Então, não tenha dúvida, direitos fundamentais e sociais estão ligados, sim, ao tema de mobilidade. Tem um aspecto que me parece importante também, é que para ter acesso, por exemplo, à educação, ter acesso à saúde, a pessoa a cidade tem que proporcionar capacidade de locomoção. Né? Essa é a razão, inclusive, que eu entendo que o legislador constituinte colocou o transporte coletivo como o único serviço público adjetivado no texto constitucional como de caráter essencial. Onde está a essencialidade dele? Está no fato de que, sem ele, educação, saúde, telecomunicações, energia, vários outros serviços públicos ficam comprometidos. Você imagina, se tem uma greve no serviço de transporte coletivo, o aluno que mora perto pode ir a pé ou de bicicleta, mas o professor que vai atendê-lo, o educador, o pedagogo, o coordenador pedagógico, o porteiro, o auxiliar de ensino pode não chegar pela falta de transporte coletivo. E assim também na área de saúde, as pessoas que trabalham no front dependem do transporte coletivo. Por isso que ele é essencial em relação às outras prestações de serviço público e de interesse geral. Agora, professor, se o administrador público deixar de tomar as providências necessárias para a elaboração do plano de mobilidade urbana em seu município, tem consequências jurídicas? Quais as consequências jurídicas que isso pode ocasionar? Bom, a primeira delas é que ele não receberá da União receita para aplicar em mobilidade urbana após abril de 2015.
Pode ser entendido aí uma aplicação, talvez uma interpretação mais forçada do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, porque lá está dito, lá fala da omissão que enseja em perda patrimonial. Não há perda patrimonial, porque o município não tem esse dinheiro, ele pode deixar de obter, né, investimentos da União. Então, se ele deixar de obter, talvez a figura da negligência na omissão da arrecadação de renda, que é o inciso 10 do artigo 10, pode ser um complicador para ele, pode ser responsabilizado com base nessa negligência na omissão de captação de renda para o município. Eu acho que é forçar um pouco, até porque os tribunais têm colocado que a improbidade está muito ligada à má-fé, e má-fé não existe. Existe aí uma falta de gestão, uma omissão clara que, se entendida como negligência, pode responsabilizá-lo na forma do 10, inciso 10 da Lei de Improbidade. Agora, o plano de mobilidade urbana, ele deve fazer parte da lei que estabelece o plano diretor do município, ou ele pode ser uma lei à parte? Quer dizer, o que se isso tem uma exigência e o que, na sua avaliação, é mais conveniente? Veja, tanto faz. Nós sabemos que plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento, certo? Enquanto que o plano de mobilidade é um instrumento básico da política de mobilidade. Então, a mobilidade está inserida no desenvolvimento. Não tenha dúvida de que uma coisa tem que estar norteada pela outra. O fato é que o artigo 41 do Estatuto da Cidade dizia já que tanto faz, pode ter um capítulo no plano diretor ou pode ser legislação autônoma. Da mesma forma, o artigo 24 da Lei de Mobilidade Urbana, ele vai dizer lá no parágrafo 1º que tanto faz, pode existir um capítulo no plano diretor, como pode ter uma norma específica para a mobilidade. Muitos profissionais ligados ao planejamento urbano têm expressado a preocupação de que o plano de mobilidade urbana seja mais um plano entre os que já se exigiu do município, entre eles os planos diretores, mas com pouca repercussão na vida da cidade, para o cidadão, seja mais um documento formal, legal ali. Há mecanismos para garantir, né, o que se pode fazer para garantir que o plano de mobilidade urbana tenha repercussões efetivas na dinâmica das cidades, em especial na mobilidade? Bom, você tem dois fatores aí. Primeiro é a necessidade de uma gestão eficiente. Segundo, uma participação popular que a lei admite. Não existe mágica nisso. A lei tem os mesmos freios que você tem, por exemplo, para resíduos sólidos e para outras políticas públicas e que a gente vai enfrentar. Tem soluções? Tem. Tem caminhos? Tem. Existe aí a necessidade da gestão e existe a necessidade da cobrança, né? Porque a lei diz que os usuários do serviço, a sociedade civil pode participar desde as avaliações prévias como a própria execução do serviço. Então, tudo que envolve mobilidade tem que ser objeto de, vamos dizer assim, preocupação da sociedade, das mídias, dos órgãos de controle. Todo mundo tem que tem que participar no sentido de cobrar uma gestão eficiente. No processo de elaboração ou mesmo posterior à aprovação do plano de mobilidade urbana, como que pode se dar a participação popular? Bom, veja bem, a lei, ela fala explicitamente, e mesmo que ela não falasse, né, a Constituição, no artigo 1º, diz que o governo é do povo, né? Então, você tem na lei a previsão de, além da ouvidoria, né, a ideia de consultas públicas, audiências públicas e a participação de representantes dos usuários, dos operadores das sociedades civis nos órgãos de controle da mobilidade. Então, existe a possibilidade. Aí você vai dizer, mas existem muitos entes municipais, estaduais, que colocam essas pessoas apenas para validar os seus planos políticos. Aí é que está o negócio, cada povo tem um governo que merece. Se houver pessoas, melhor dizendo, que vão fiscalizar, que vão, inclusive do ponto de vista não gangsterista, mas de oposição eficiente, que busca uma gestão responsável, aí sim nós vamos ter a mobilidade como um tema importante para aquela sociedade.
Me parece nesse aspecto uma questão importante também é a transparência das informações, né? Seja dos dados sobre a mobilidade urbana no município, sobre as receitas. Essa me parece uma dimensão que é, por exemplo, algo que em Belo Horizonte tem se reivindicado bastante. Agora, um outro aspecto que eu gostaria que você nos ajudasse aqui com a sua experiência é sobre o financiamento. Quer dizer, tem jeito de garantir que o que esteja previsto na lei orçamentária seja efetivamente aplicado? Há outras fontes que podem ser vinculadas à promoção da política de mobilidade urbana? Bom, veja bem, a lei tem no artigo 8º as políticas tarifárias e prevê lá subsídios orçamentários, subsídios intersetoriais, subsídios intra e intersetoriais, receitas alternativas. Então, você tem aí situações diversas, quer dizer, a lei ela não é uma coisa definitiva que vai dizer tem que fazer só assim. Ela abre um leque, né, de oportunidades. Então você imagina, na Alemanha e na França, existem setores empresariais que subsidiam o transporte, porque há um interesse em que o trabalhador vá e volte para casa, né, com aquele custo inserido num contexto da comunidade. Então, há uma participação de empresas. Você imagina, em municípios de grande extensão, onde a empresa paga uma hora itinerante porque não tem um transporte regular, de repente, ao invés disso, junto com o município, ela pode subsidiar o transporte, que não haverá apenas de ajudar aos seus trabalhadores, mas toda a comunidade. Nós podemos pensar aí numa ideia que aí é mais global, mais macro, talvez em nível de Brasil, haver uma pressão política no sentido de prever, assim como existe a CPMF para a saúde, existiu, né? A gente pode pensar numa CPMF para a mobilidade. Existem, então, mecanismos, né, de receitas alternativas e de subsídios, sejam orçamentários ou não, que vai depender de uma gestão que busque uma política tarifária de modo a sustentar uma mobilidade mais barata, na medida em que todo o serviço público impõe a previsão de tarifa módica, né, de uma solução que viabilize o acesso àquele serviço pelo cidadão. Uma das alternativas para cidades de grande porte são as parcerias público-privado, né? Quer dizer, você poderia nos explicar, assim, em poucas palavras, o que é a parceria público-privada e se ela é uma solução para o desafio da mobilidade urbana? Sim, inclusive existe boa doutrina sobre a possibilidade de lançar a mão da parceria público-privada para a mobilidade urbana. Inclusive, há pensamento de utilizá-la para o metrô de Belo Horizonte. Então, ela é possível. Ela não é possível, por exemplo, nas questões de infraestrutura, porque para a obra, o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 11.079, que é a lei de política, a lei de parceria público-privada, ela veda a utilização desse modelo para obras, né? Então, para o transporte coletivo, aí já é mais possível, tanto que eu estou falando do exemplo do metrô de Belo Horizonte. Então, existe sim a possibilidade, é um caminho, embora que também a lei imponha investimentos mínimos da ordem de 20 milhões, o que para pequenos municípios pode se tornar inviável esse caminho. Então, obedecidos os limites legais, e eu penso que o maior limite nem é de ordem legal, mas de ordem econômica, na medida que para você atrair um investimento privado, existe muito mais do que uma lei nossa, a própria lei do mercado, em que o investidor só vai se ele tiver garantido a alocação integral do dinheiro, a garantia de que aquele dinheiro virá, né, na participação do capital público. Então, na Europa, por exemplo, em parceria público-privada, foram criados fundos para garantir isso. Razão porque você tem boas estradas em Portugal que a Alemanha hoje está tendo que bancar, né? Por quê? Porque o fundo da Comunidade Econômica Europeia foi criado para garantir, olha, o particular vai investir, mas ele vai ter o retorno do seu investimento assegurado. A lei teve uma alteração recente, né, aprovada, alterando a natureza do serviço de táxi. Que alteração foi essa? Bom, foi
a Lei 12.865, que no seu artigo 27, ela altera a redação do artigo 12 e introduz o artigo 12A. O que acontece? Havia uma discussão entre doutrina e jurisprudência sobre a natureza do serviço público de táxi, da natureza do serviço de táxi, ser público ou não, né? A jurisprudência maciça entende que táxi é serviço público. E a doutrina, a boa doutrina, a maior parte da doutrina, entende que não, que é uma atividade privada. Eu concordo com o Celso Antônio, Clóvis Bezos, Zé dos Santos Carvalho Filho, Eli Lopes, que dizem que é atividade privada. A lei antes dizia que é serviço público. O que aqueles que eram legalistas tinham como trunfo era que a lei dizia isso. A mudança agora, que retira, né, essa expressão de que táxi é serviço público, viabiliza, por exemplo, a figura do credenciamento, da autorização e, portanto, afasta a necessidade da licitação pública. Há uma resistência muito grande, inclusive no judiciário, para que isso aconteça, mas agora é a dicção da lei. Então, pode ser que os municípios estudando resolvam aplicar isso e não haverá impedimento na lei que o judiciário possa sustentar agora, com base na lei, né? Porque a lei agora mudou isso. Ela diz táxi é atividade de interesse público, não serviço público, e também retira aquele comando que impunha a permissão como forma de delegação. Então ficou mais fácil para gerir isso. Pode ser, por exemplo, que o município crie um credenciamento e, havendo muitos interessados, além das vagas disponíveis, que se sorteie, até pela loteria, esse credenciamento. Certamente que essa alteração vai também se estender na discussão sobre o mototáxi, né? Possivelmente, porque o mototáxi é nada mais nada menos do que uma versão do modal táxi, né, que é também transporte individual. É importante entender essa questão do transporte individual. O que faz o transporte individual não é o número de passageiros, é o fato da viagem ser individualizada. A própria lei ensina isso, o que antes já era uma linguagem dos operadores, agora a lei diz, a viagem individualizada, aquela que o interessado, o usuário, ele define para onde que ele quer ir, por onde que ele quer ir, né? Diferentemente do transporte coletivo, onde todo mundo se submete a um itinerário e horário e tudo mais. Em qualquer política pública é importante a fiscalização. Não adianta você planejar, não adianta você implementar se não houver a fiscalização da política. No caso da política da mobilidade urbana, como que se dá a fiscalização do ponto de vista do trânsito? É responsabilidade do município, é responsabilidade da polícia militar? Como que se resolve essa questão? Bom, o Código de Trânsito ele tem competências estaduais e municipais. Nós temos a Resolução 066 de 98 do CONTRAN que diz o que é competência de cada um. Nós temos uma questão judicializada muito complicada que é o exercício do poder de polícia por entidades privadas da administração pública, que é o caso da BHTrans, está no STJ. A BHTrans ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância, mas o Ministério Público reverteu no STJ, então a questão agora foi ao STF. E foi considerado, inclusive, de repercussão geral. Portanto, haverá uma decisão erga omnes para as questões das entidades privadas, que alguns municípios têm, São Paulo tinha, Santos, Campinas, vários municípios utilizam dessa formatação. Então, se você tem administração direta, não há dúvida, o município pode fiscalizar, deve fiscalizar. E como existe uma diferença entre a fiscalização, né, e a sanção, então, a fiscalização por convênio, estados e municípios podem em convênio dizer, olha, quem está na rua fiscaliza. Agora, quem aplica a sanção tem que ser a autoridade do ente competente. Então, se aquela multa é de competência estadual, a autoridade que vai notificar o infrator é o Estado, é do Estado. Se a competência é do município, a autoridade que notificará o infrator é do município. Porém, na rua, né, a fiscalização pode, por convênio, ser feita por ambos. E é isso que se faz, por exemplo, em Belo Horizonte. Professor, uma questão fundamental é a questão da responsabilidade. Se uma concessionária causa um dano em um acidente ou coisa do gênero, o município é responsável? Bom, existe sólida jurisprudência hoje dizendo que o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, quando destaca lá o prestador privado do serviço público, ela viabiliza uma responsabilização civil direta do concessionário. Então,
a não ser de uma forma subsidiária, me parece que o município não será responsabilizado. Quer dizer, se o prestador não honrar com esse compromisso, aí o município responde. Então, me parece que a responsabilidade do município ela haverá de existir se houver uma prova robusta quanto à falta de fiscalização e o abandono completo da gestão. Mas, por regra, responde primeiro, pelo menos primeiramente, o concessionário. Uma questão importante, assim, os municípios estão preparados para elaborar esse plano de mobilidade urbana? Quais municípios devem fazê-lo? Bom, veja bem, algumas pessoas têm pensado que somente aqueles municípios com mais de 20 mil habitantes devem fazê-lo. Eu penso que a lei coloca muito claramente que mesmo aqueles lugares onde não tem transporte público, e muitos municípios que têm menos de 20 mil não têm transporte público, eles estão responsabilizados pela lei para que façam um plano, nem que seja apenas para o modal a pé, bicicleta, até porque quando ele chega a 20 mil, já foram criados muitas arestas, muitos problemas. Então é bom que até quem tem menos de 20 mil se prepare, faça um plano simplificado, dizendo o que é possível se organizar e se planejar, né, e qual a gestão possível para os modais a pé, carroça, bicicleta, o que seja. Eles estão obrigados, a meu ver, a fazer isso. Agora, nas minhas consultorias, nas minhas conversas, eu tenho visto que quase ninguém está preparado para isso. Eu tenho consultoria a municípios até com mais de 150 municípios, falei assim, olha, nós não temos pessoal preparado para isso, nós não sabemos como fazer isso. E aí fica essa situação. Eles não estão preparados, me parece. E quais são as providências que eles podem tomar? Quais são as providências imediatas para cumprir essa exigência e efetivamente repercutir na mobilidade urbana nas cidades? Mobilidade urbana é um assunto de uma expertise muito realmente específica. Então você exigir que nos quadros eles tenham pessoal é muito complexo. Você imagina, as capitais têm, mas fora as capitais ninguém tem pessoal preparado, treinado. Então, primeira coisa, buscar a especialização, buscar o preparo, buscar consultorias, buscar treinamento, preparar as pessoas, porque isso é fundamental. Hoje a carência maior, assim como de ar para respirar para os municípios, é mobilidade urbana. É o tema que o povo está na rua reclamando, não pelos 20 centavos, mas pela qualidade de vida. Então, precisa haver preparo, precisa haver trabalho técnico especializado que envolva os municípios nessa temática. Professor, muito obrigado por participar aqui conosco no programa Diálogo Aberto. Uma das possibilidades de qualificação para os municípios é o curso de educação à distância que a Escola Legislativa da Assembleia Legislativa e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, com o apoio de diversas entidades, entre elas da Associação Mineira dos Municípios, está organizando e estará disponível no site da escola. Muito obrigado. Obrigado a você também, Guilherme. O Diálogo Aberto fica por aqui.